Neste vídeo eu vou explicar para vocês como que se faz o preenchimento dos documentos de estágio. Quais documentos especificamente? O plano de estágio e o termo de compromisso. Se você ainda tem alguma dúvida no fluxo de oficialização de estágio do Campus Montes Claros do Instituto Federal, vá na descrição desse vídeo e clique lá nos links que estão disponíveis. São dois vídeos, um que explica a manifestação de interesse em fazer o estágio, que é a primeira etapa, e o segundo que vai explicar quais documentos, como vocês devem encaminhar e quais são os desdobramentos desse processo. Tudo bem? Então vamos ao preenchimento. O primeiro documento que eu estou apresentando para vocês é o plano de estágio. No plano de estágio, o cabeçalho dele mostra lá se você vai fazer estágio obrigatório ou não obrigatório. Então vocês têm de marcar nessa primeira parte aí se for obrigatório, né? Estágio obrigatório ou não obrigatório. Logo depois, fala aí os dados da seguradora, né? O nome da seguradora e a apólice de seguro. Lembrando que para fazer estágio é necessário ter um seguro contra acidentes pessoais. No caso de estágio não obrigatório, quem arca com esse valor do seguro é a empresa que contrata o estagiário, a empresa ou a instituição. No caso dos alunos que estão fazendo estágio obrigatório, que estão em processo de estágio obrigatório, eles podem usar o seguro fornecido pela empresa e, se caso a empresa não tiver, esses alunos podem utilizar o contrato coletivo de seguro do Campus Montes Claros. O próximo campo do documento é as informações sobre a empresa, ou seja, o nome da empresa, responsável, endereço, telefone, e-mail, etc. Ou seja, essas são as informações básicas da empresa. O próximo campo são as informações específicas sobre o estágio. Observem que inicia falando em qual setor, né, ou unidade da empresa em que esse estagiário vai trabalhar. E isso porque em empresas grandes que têm vários departamentos, setores, etc., o estagiário pode atuar em algum ou um departamento ou setor específico. Então, nesse campo aí vocês vão especificar. Em empresas menores, principalmente o que a gente chama de MEI hoje, né, que é o microempreendedor individual, não tem essa divisão, essa setorização. Então vocês podem colocar o próprio nome da empresa. Logo depois, vem os dados sobre o supervisor de estágio, que é o profissional indicado pela empresa que vai acompanhar vocês durante o estágio. Esse profissional precisa ter formação na área correlata ou experiência comprovada para poder ser supervisor de estágio de você dentro da empresa. Então, o que você precisa informar? Nome desse profissional, a formação desse profissional e qual a função que ele desenvolve, ou seja, o cargo que ele exerce na empresa. Após isso, vem aí os dados sobre o professor orientador de estágio, ou seja, o nome completo dele e a formação. Logo depois, vem aí as informações sobre início e término de estágio, ou seja, a previsão de início e de término. E também a jornada de estágio. Essa jornada de estágio, ela pode ser semanal, de segunda a sexta, como pode ter variações. Então, já está no documento dois campos, ou seja, para a pessoa preencher. Por exemplo, o camarada faz estágio das 7 da manhã até as 11, tem um intervalo de almoço e depois iniciar às 12 até, por exemplo, às 14. Então, foi pensada essa lógica, mas nem todo estágio segue esse fluxo. Então, esse documento ele está em formato editável para vocês alterarem se houver necessidade. Houve situações, por exemplo, em que os alunos editaram, em que o aluno fazia estágio, por exemplo, segunda, quinta e sexta, das 13 até as 18 horas. Então, isso aqui está dessa forma, mas vocês podem alterar de acordo com a necessidade que vocês tiverem. Após isso aí, vem as atividades de estágio. As atividades são as que vocês irão desenvolver durante o estágio. E tem de ser atividades que têm relação direta com o curso que vocês estão fazendo, com o PPC do curso que vocês estão fazendo. Após isso, vem aí o campo das assinaturas, ou seja, a assinatura do supervisor de estágio na empresa, a sua assinatura, a assinatura do professor orientador de estágio e a assinatura do coordenador do curso. O segundo documento que eu vou apresentar para vocês é o termo de compromisso. Atenção! A diferença entre o termo de compromisso de estágio obrigatório e de estágio não obrigatório é simplesmente o título. Então, quando vocês forem preencher, fiquem atentos com isso. Quem está fazendo estágio obrigatório, utilize o termo de compromisso de estágio obrigatório. Quem está fazendo estágio não obrigatório, o outro documento. Então, o primeiro campo que vocês precisam preencher é o campo das suas informações pessoais, certo? Nome, endereço, telefone, CPF e daí por diante. Uma observação é no final lá que fala o curso que vocês fazem. Bem, nós temos cursos anuais, que são os cursos integrados, cursos
semestrais, que são os cursos superiores, e cursos modulares, que são os cursos concomitantes subsequentes. Nessa situação, observem que tem o nome do curso e logo depois falando lá série, módulo e período. Qual desses três vocês vão preencher? Bem, para os cursos integrados, série, ou seja, primeira, segunda ou terceira série. Para os cursos modulares, módulo, primeiro, segundo, terceiro ou quarto módulo. E para os cursos superiores, o período, primeiro, segundo, terceiro ou o período em que vocês estiverem. Embaixo tem aí, integralizou a carga horária do curso. O que é integralizar a carga horária? Integralizar a carga horária é quando o aluno já cumpriu todas as disciplinas do curso, já concluiu e foi aprovado, em todas as disciplinas do curso. E está devendo aí o estágio, atividades complementares, de acordo com o que o PPC do curso informa. Então, nesse sentido, se você já concluiu todas as disciplinas, o que você precisa informar? O semestre, se for o primeiro semestre ou o segundo semestre, e o ano em que você integralizou essa carga horária. O próximo campo é para preenchimento dos dados da empresa. Então aí vocês vão preencher os dados, nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone, etc. E lá embaixo tem lá, número de registro e conselho de classe. Algumas empresas, algumas da área de engenharia, que trabalham com alimentos e algumas outras, são obrigadas a ter registro em conselho de classe ou em algum órgão do governo. Então, nesse sentido, essas empresas que são obrigadas a ter esse registro, têm de informar nesse campo. Logo depois vem os dados do Instituto, do campus Montes Claros, já está preenchido. E lá embaixo, atividades que vocês vão desenvolver no estágio. Essas atividades são as mesmas que vocês preencheram no plano de estágio. Então tem que ser exatamente igual. A mesma coisa com a data de início e término do estágio e com os horários em que vocês vão cumprir a jornada de estágio. Aí também fala uma informação importante. O seu estágio será remunerado ou não remunerado? Então, como eu já expliquei, o estágio não obrigatório ele tem de ser remunerado. Então, se for não obrigatório, tem de ter remuneração. O obrigatório é opcional. Então, se a empresa fizer a opção por remunerar o estagiário, ok. Então, se for remunerado, favor informar a remuneração e o auxílio transporte. Tem estagiários que optam por não receber auxílio transporte. Então, nessa situação, é necessário informar aqui que abriu mão do auxílio transporte ou que esse auxílio transporte foi incorporado junto com a bolsa estágio. Logo após, vem um campo aí em que vai ser informado o nome do supervisor de estágio, a função ou o cargo que ele ocupa na empresa e o nome do professor orientador. Mais abaixo, as informações sobre o seguro, ou seja, precisa ter aí o nome da seguradora e o número da apólice de seguro. E lá embaixo, o campo das assinaturas. Então, tem a assinatura do responsável jurídico pela empresa, a assinatura do estagiário, de você, estagiário, a assinatura do diretor-geral do campus Montes Claros, que é quem responde juridicamente pelo campus. E para os alunos menores de idade, há a necessidade de ter a assinatura aí do pai, mãe ou do responsável legal.